De volta com o ITN, a gente segue com a segunda rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Campina Grande. Nesta segunda, estamos recebendo nos estúdios da Redita o candidato do PDT, André Ribeiro. Boa noite, candidato. Seja bem-vindo. Boa noite a todos que estão em casa. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse jornal que é tão importante para Campina, para a gente falar sobre os destinos da nossa cidade. E aqui comigo, o nosso colunista político Arimateia Souza, que também irá conduzir a entrevista de hoje. Boa noite, Olá, Ari. boa noite para você, boa noite, telespectador. A nossa entrevista terá duração de 20 minutos, divididos em 2 blocos de 10 minutos. O candidato terá 19 minutos para responder às perguntas formuladas pela equipe da Redita. No fim da entrevista, o candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Teremos um cronômetro na tela para garantir tempo igual para todos os entrevistados. Vamos dar início à entrevista? Candidato, consta em seu plano de governo a construção de um porto seco em Campina Grande. Como é que o senhor imagina que esse projeto pode ser viabilizado nos próximos 4 anos? Veja, esse tema é muito importante porque ele está ligado a uma estratégia de desenvolvimento econômico que eu tenho preconizado e tenho dito. Eu, André, número 12, tenho falado sempre que a gente não vai tirar a Campina do momento que nós estamos, ruim economicamente, se a gente não fizer uma revolução para gerar emprego em Campina Grande. E a questão do Porto Seco, no nosso plano de governo, foi colocada de uma forma do jeito que tem que ser. Tem candidato aí que está prometendo Porto Seco, mas não sabe nem que não é a prefeitura que faz o Porto Seco. Inclusive, eu participei ativamente de um processo de tentativa do Porto Seco. Existem estudos econômicos que colocam Campina como ainda não estando no ponto certo para receber, porque é uma zona alfandegada que a Receita Federal é quem diz se pode ou não pode ter. O que nós colocamos no plano de governo foram cumprir as etapas necessárias para que a gente chegue no ponto em que os números, por exemplo, de exportação voltem a ser pujantes e com isso a gente possa trazer um porto seco, porque Campina precisa muito que a gente tenha uma estrutura como essa para fazer com que as empresas possam utilizar essa estrutura, exportar com qualidade, né, com uma zona alfandegada, igual ao porto de Cabedelo, só que sem as águas, né, para que as pessoas que estão em casa entendam. É um porto igualzinho de lá, só que sem as águas em uma zona alfandegada. Mas para isso tem que ter um prefeito que entenda o que tem que ser feito e possa colocar para frente para conectar com as outras estruturas de economia. O candidato, o governador João Azevedo comprou essa ideia do Porto Seco para Campina, quando o senhor cogitou com ele? Não, eu não cheguei a cogitar, até porque não era minha área, Ari. Eu fui secretário de inovação e é evidente que esse ponto específico eu não levei, porque tem uma Secretaria de Desenvolvimento Estadual. Eu procurei não entrar muito nesse tema, mas é evidente que o governador pode ajudar nesse processo, mas o prefeito também tem que ajudar, né? Como eu disse, a competência é da Receita Federal. Cabe ao município de Campina Grande ser o condutor dessas estratégias e, por isso, um bom relacionamento com o governo do Estado também é importante para fazer com que as ferramentas que são conjuntas possam atuar e trazer para Campina Grande uma ferramenta que é, eu digo, vou repetir, é complementar a uma estratégia de logística para que as empresas possam voltar, né, a ter o interesse de vir para Campina Grande e gerar emprego para Campina, que é, eu digo a você que está me assistindo, a minha obsessão. Eu, André, número 12, estou nessa luta, sobretudo para que a gente volte a gerar emprego em Campina e os nossos filhos não precisem estar indo embora de Campina, porque se formam aqui na UFCG, no Senai, em todas as instituições e simplesmente não tem indústria em Campina Grande para você poder trabalhar. Essa é a minha meta, por isso eu peço a você, vote 12, vote André, para a gente mudar Campina Grande. O senhor também escreveu no seu plano de governo que quer implementar na área da educação escolas integrais com a adoção de um modelo de ensino finlandês. Pode explicar melhor para a gente como é que isso vai funcionar? Claro, a gente precisaria aqui de 2 ITNs, mas eu vou tentar resumir, porque o povo de Campina merece. Eu tenho uma verdadeira paixão pela educação, porque sou do Partido da Educação. Sou do PDT de Leonel Brizola, sou do PDT de Darcy Ribeiro. E é evidente que, se você for hoje na Finlândia, você tem um modelo educacional que se assimila muito com o modelo que o PDT criou, que é o modelo de escola em tempo integral. Porque a escola em tempo integral, ao contrário do que está sendo feito hoje, e não é só em Campina não, para ser justo, no Brasil inteiro, é praticamente, Ari, uma dobra de carga horária. Você pega aquele horário que era só no período da manhã, dobra a carga horária, o professor fica sobrecarregado, muitas vezes até adoecendo, né, da mente. Os alunos não têm uma estratégia de esporte, de musicalidade, de lazer, enfim, de filosofia, de entretenimento, de não fazer nada, porque também faz parte do cotidiano escolar. E isso está fazendo com que a escola fique aquela escola chata. E o modelo finlandês é um modelo em que as pessoas que estão na escola fazem parte de um corpo onde todas as componentes são importantes. Então, é evidente, nós queremos implementar aqui em Campina Grande, fazendo, inclusive, conectando com um programa que está lá também, que é o chamado Jeito de Ser. Cada aluno tem sua particularidade.
tem aluno que é mais sinestésico, tem aluno que é mais do visual. Então, você não pode colocar a mesma estratégia de ensino para todos os alunos, porque cada aluno vai ter um modelo de aprendizagem. É preciso mapear isso nas escolas, separar a forma da aprendizagem e ter as aulas de reforço para cada tipo de aluno. Assim, você consegue extrair o melhor do aluno e os resultados, como na Finlândia, que são os melhores do mundo. Agora, candidato, as suas propostas na área da educação e na área da saúde cabem dentro dos limites da lei de responsabilidade fiscal? Claro, Ari, com certeza. Na verdade, eu digo sempre, um orçamento, para ele ser bem gerido, ele tem que ser gerido com eficiência fiscal. Tem muito município que tem um orçamento menor do que Campina Grande e os índices de educação são muito melhores. O que mostra que não é necessariamente o recurso em si apenas, ele é fundamental, claro, ele é importante, que faz com que a educação ou a saúde tenham qualidade. É uma série de componentes, dentre as quais estão a gestão, né, desses recursos públicos. Eu, às vezes, fico até espantado que tem até pessoas que estão na oposição também, que estranham, porque eu apresento propostas. Eu apresentei a proposta da construção de 2 indústrias da leitura, cada uma vai custar 4,5 milhões de reais. Uma no bairro das Malvinas, outra no bairro do Zé Pinheiro. Porque a gente precisa descentralizar e criar para as pessoas, para o jovem, para aquele que está estudando para concurso público, ou para a pessoa que está querendo estudar, um ambiente tranquilo para ele estudar. A gente não pode achar que o nosso ambiente confortável, que a gente tem um local para estudar em casa, com ar-condicionado ou não, é o mesmo de todo mundo. Tem gente que mora numa casa com 8 pessoas e não tem como nem o silêncio para estudar. Então, é evidente que um orçamento do porte de Campina Grande, uma cidade com 2 bilhões de reais de orçamento e com a quantidade de coisas que podem ser feitas para a gente ajustar esse nosso orçamento, um valorzinho pequeno de 9 milhões de reais, cá para nós é dinheiro de troco. Para ser assim bem claro com o povo de Campina Grande. Então, é uma questão de prioridade, da gente não fazer falsas promessas, mas a gente também avançar. Campina não pode ficar fazendo as mesmas coisas que vem fazendo nos últimos anos, porque senão a gente vai continuar com os números de débito caindo e a situação de Campina não passa a melhorar. É isso que eu quero para Campina, uma educação de qualidade, inclusiva, uma educação que seja feita ouvindo as pessoas, um ambiente escolar das famílias dentro da escola, com menos propaganda e com mais investimento para a gente fazer com que Campina volte a trilhar um bom caminho na educação. Agora, falando de festa, maior São João do mundo. No seu plano de governo consta a construção da Cidade do Forró com um quadrilhódromo. Isso. Levando em conta que já existe um Parque do Povo, ao qual as pessoas já têm um apego afetivo, como é que o senhor pensou essa Cidade do Forró? Obrigado pela pergunta, que ela ajuda a esclarecer. Veja, tem candidato aí que fala que, inclusive, vai tirar o São João do Parque do Povo. Quem diz isso não entende nada do São João de Campina Grande. Porque o São João de Campina ele só é o que é, o sucesso que tem, porque o Parque do Povo está localizado no centro de Campina Grande, praticamente. Ele é uma região concêntrica. Quem vai para o São João, aquelas multidões que você não vê em outras cidades, é porque quem mora no Zé Pinheiro vai a pé. Quem mora na Liberdade vai a pé. Quem mora na Palmeira vai a pé. E todo mundo vai para o Parque do Povo. Eu não vou tirar o São João de lá, pelo contrário. O que eu vou fazer é criar uma cidade do forró que não é para acontecer o São João lá. É para que, por exemplo, as quadrilhas juninas e as estruturas de cultura de Campina Grande utilizem esse espaço durante o ano inteiro para a produção cultural, para a produção de roupas, para uma indústria voltada para a cultura e para os ensaios das quadrilhas. Hoje, as quadrilhas vivem de favor nas escolas públicas ou em escolas particulares. E a própria apresentação das quadrilhas no São João não tem uma estrutura, a pirâmide não tem estrutura necessária para a apresentação das quadrilhas. Por mais que seja legal e bonito, mas existem dimensões. Por exemplo, a prefeitura fez lá no Parque do Auxílio Novo um espaço que, na verdade, pelo projeto era para as pessoas fazerem fitness, fazer academia e tal, etc. E disseram que era um quadrilhódromo. As quadrilhas não puderam nem se apresentar lá. Por quê? Porque não tem dimensões oficiais. Então, o que eu quero oferecer para a cultura é um espaço digno, que possa chamar de seu e que possa funcionar o ano inteiro sem depender de favor de político nenhum. Por isso, a você que é da cultura, eu peço a você, faça diferente, vote 12, vote em André, para a gente mudar Campina de uma vez por todas. Candidato, você acha que a Prefeitura de Campina Grande deve voltar a funcionar nos 2 expedientes? Nos 2 expedientes, olha, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser estudada, Ari. Eu confesso a você que essa resposta eu só posso dar a partir do momento que eu assumir. Quando eu fizer uma avaliação, né, junto com todo o corpo, né, das instituições, a gente vai avaliar. Porque determinados setores pode ser que seja mais útil e mais eficaz um expediente único, né, corrido. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente vai fazer uma avaliação muito criteriosa para não estar nem dizendo que vai fazer ou não vai e acabar se precipitando e tendo que depois ter que voltar atrás. Eu sou um cara que tenho muito
muito critério para tomar uma decisão e eu vou ouvir a todos os setores, todas as secretarias, para a gente adotar aquilo que for melhor. O que for bom para o funcionário, que der produtividade, terá o meu total apoio e a gente vai fazer. E quais, na sua opinião, são os planos de cargos mais urgentes para o funcionalismo municipal? Na minha visão, educação e saúde. Esses dois são os principais, sobretudo a saúde, que desde que foi implementada ainda não está tendo um bom andamento, né? O que é que eu penso, Ari? Eu sei que as dificuldades do município são grandes. Eu não estou aqui para ficar fazendo promessa milagreira de que no primeiro, já vi candidato aí dizendo que no primeiro 6 meses já vai pagar todas as referências do plano, o que é impossível de fazer. O que eu vou fazer é chamar os sindicatos para a gente sentar à mesa, fazer os cortes necessários onde for possível, né, otimizar o nosso orçamento e fazer uma programação. Essa programação vai consistir no seguinte: a primeira coisa que eu vou fazer é colocar todo mundo no seu devido nível, porque isso é um direito. A pessoa está no nível 3, já deveria estar no nível 8, você tem que colocar ela imediatamente. Se a prefeitura não tem o dinheiro para pagar já de imediato todos os níveis de forma retroativa, vamos planejar para a gente fazer. Nós vamos fazer uma breve pausa aqui na Sabatina e após o intervalo a gente segue a entrevista com o candidato a prefeito de Campina Grande, André Ribeiro. Estamos de volta com o seu ITN para seguir com a entrevista do candidato a prefeito de Campina Grande pelo PDT, André Ribeiro. Temos mais 10 minutos de conversa por aqui. Candidato, uma das reclamações que a gente mais recebe aqui no ITN é justamente sobre a falta d'água em áreas da zona rural. O município pode resolver isso? Qual é a sua proposta? Olha, claro que a competência para o abastecimento é uma competência da CAGEPA, a gente sabe disso. Mas o município não pode ficar simplesmente assistindo um cenário como esse. Por quê? Porque a zona rural já passa por muitas dificuldades. O grande problema que está acontecendo hoje é que, na minha visão, minha modesta visão, já disse isso várias vezes, Campina Grande está se limitando a utilizar dos períodos de seca ou de estiagem para fazer com que os recursos que estão disponíveis no Ministério para carro-pipa aconteçam. E a gente não está utilizando a nossa máquina pública para desenvolver projetos para captação de recursos. Nós, no meu plano de governo, tem aí a previsão. A gente vai criar um chamado escritório de projetos. Esse escritório de projetos é para quê? Para a gente poder captar recursos, muitos deles a fundo perdido, para a construção de novos sistemas de abastecimento, para que a gente não fique esperando as coisas acontecerem. É importante que o município não deixe de lado essas tarefas, porque o carro-pipa ele é fundamental e tem que continuar, mas ele não pode ser o resto da vida. A gente precisa criar outros instrumentos, né? O sistema de cisternas também, que já foi uma vez aqui aprovado em Campina Grande pelo ex-vereador Antônio Pereira e que nunca foi colocado em prática. A gente precisa fazer com que cada nova construção, olha só esse detalhe, se a lei de Antônio Pereira tivesse sido cumprida de lá para cá, imagine todas as casas do Minha Casa Minha Vida com a obrigatoriedade de ter uma cisterna. Nós já teríamos resolvido muita coisa na zona rural. Então é preciso o município fazer sua parte e nós vamos investir nisso, sobretudo para a captação de água da chuva, que ela embora seja mais escassa no Nordeste, com planejamento dá para armazenar. Tomando por empréstimo a sua expressão que o município não pode ficar apenas assistindo, está subentendida na frase a sua intenção de reavaliar o contrato de concessão da prefeitura com a CAGEPA? Não, o contrato, na minha visão, ele tem que ser cumprido. Contrato, eu sou daqueles que respeitam aquilo que está posto como contrato. Agora, é evidente que eu, como prefeito, seria um prefeito zeloso pelo cumprimento do contrato. Aquilo que estiver previsto, eu, como prefeito, eu tenho a obrigação, seja quem for o governante, né, de cobrar da CAGEPA para que as pessoas sejam bem atendidas. E, de minha parte, vocês terão um prefeito compromissado com essas questões, independentemente de quem seja o governo, assim da mesma forma com a FUNASA, do governo federal, com as outras instituições que estão, né, à disposição de Campina Grande, porque o prefeito ele é exatamente esse cara que tem que ficar no pé, ele é esse cara chato que tem que lutar por Campina a todo momento, porque é como se fosse um grande síndico da cidade, né? Eu serei um cara zeloso com Campina, independentemente de qual for a situação, por isso eu peço a você, vote 12, vote pela mudança, agora chegou a hora de mudar. Perguntando noutra angulação, lhe agrada o serviço que a CAGEPA presta a Campina Grande? Eu penso que é um serviço além do que a gente pode esperar. Por quê? Porque a CAGEPA, apesar de todas as defecções que possam acontecer em qualquer empresa, a gente sabe que ela tem índices de qualidade de atendimento muito melhores até do que empresas privadas. Então, eu não vejo nenhum problema em manter o contrato, mas ele precisa ser cada vez mais monitorado e terá de minha parte. André, nos últimos meses, alguns grupos políticos voltaram a falar sobre a possibilidade de trazer um veículo leve sobre trilhos aqui para Campina Grande.
Essa história já é antiga, né? Como é que o senhor enxerga essa ideia? Há viabilidade para que ela saia do papel? Isso é uma coisa que eu tenho falado muito nas minhas sabatinas, até nos debates, sabe? Se tem uma coisa que eu não gosto é de ficar fazendo promessa que eu sei que talvez não possa ser cumprida. Essa história do VLT, o povo de Campina, você que está me escutando em casa sabe, como você bem colocou, é uma história já que ninguém aguenta mais escutar. Por isso que eu não coloquei no meu plano de governo. Sabe por quê? Porque eu penso que a gente tem uma tarefa para cumprir antes de pensar no VLT. Essas pessoas estão falando de VLT sem nem ter feito um estudo sobre como está o transporte público de Campina Grande. Você vai criar um VLT para conectar com um sistema de transporte que está praticamente falido. Um sistema de transporte que não recolhe as pessoas, que não dá... O ônibus não passa mais por dentro dos bairros. E se não passa por dentro dos bairros, ninguém vai pegar um ônibus para conectar com o VLT. Claro. Então você vai terminar colocando um veículo leve sobre trilhos que vai disputar com um sistema de ônibus que já está deficitário. É preciso primeiro criar as condições para que o transporte coletivo de ônibus em Campina Grande seja recuperado, que as pessoas tenham a dignidade. Atenção, Campina, eu vou recuperar o terminal de integração. Você que utilizou o terminal de integração a vida toda, você sabe como aquilo foi importante para Campina Grande. Eles destruíram, Romero e Bruno destruíram o terminal de integração. Você não consegue mais conectar um ônibus com o outro. Então, eu, André, vou fazer com que o terminal de integração seja reformulado, reformado, e que você possa pegar o seu ônibus de 6 horas da manhã, como você pega, quando chega no centro de Campina Grande, já ter um ônibus conectado para você não ter que chegar no seu trabalho atrasado ou ter que andar a pé, como está acontecendo hoje. Hoje é assim, você compra uma passagem e ganha 4 quilômetros para andar a pé. Não dá. Ou a gente faz isso primeiro, ou então não dá para ficar pensando em VLT antes da hora. O senhor tem falado nos debates sobre um vazio do município no que diz respeito à política habitacional, à construção de moradias. O senhor acha que uma fatia do orçamento de Campina Grande deve ser destinada ao financiamento habitacional, é isso? Veja, Ari, para a gente fazer gestão pública, a gente tem que fazer gestão de acordo com as possibilidades. É claro que eu gostaria de pegar uma fatia generosa do orçamento para construir habitações. Só que não é necessariamente o orçamento em si que vai dizer que isso vai acontecer ou não. Aqui em Campina Grande, eu coloquei no meu plano de governo, você tem um projeto, nós vamos fazer um projeto chamado Morar Bem. O que é que acontece hoje? Campina Grande hoje tem uma densidade demográfica baixa, ou seja, o número de habitantes num determinado espaço é um dos menores do Nordeste. São 703 habitantes por quilômetro quadrado. Pra você ter ideia de como isso é baixo, João Pessoa é 3.500 por quilômetro. Então, significa dizer que existem muitas áreas em Campina, nas áreas já urbanizadas, onde já tem escola, posto de saúde, creche, asfalto, iluminação. Já está tudo lá. E aí o que é que acontece? O município estimula a construção lá no final da cidade, onde não tem nada disso. E o município vai ter que gastar com tudo de novo. Então, o que é que a gente vai fazer? Não necessariamente com recursos. Nós vamos pegar áreas do município, vamos dar como contrapartida do município, abrir editais de credenciamento e licitação para empresas privadas construírem os seus programas habitacionais e o valor do terreno vai influir na redução do preço do apartamento e do custo daquela parcela, fazendo com que a gente tenha um programa habitacional que não dependa necessariamente do recurso em si do município. Então, com criatividade, a gente tem como fazer e fazer com que essa cidade não fique parada no tempo esperando. Sem falar nas outras possibilidades que o Ministério, não só o Ministério que cuida do Minha Casa Minha Vida, mas que outros municípios já fazem. Qual hoje a principal demanda que o senhor pretende resolver na área da saúde? Sem sombra de dúvidas, acabar com essa história desse código. Atenção, você que está me assistindo. André, candidato a prefeito, está falando aqui, de número 12. Quero pedir esse voto a você. Se você quer ver o seu posto de saúde funcionando, você precisa fazer diferente. Se for votar no amarelinho, as coisas não vão mudar. Não adianta esse tanto de gente nas ruas, isso não vai mudar nada. Você tem que votar no 12. E o que é que eu vou fazer? Eu vou acabar com essa história de ter que marcar consulta pelo telefone. Quem tem que marcar consulta não é o paciente. Quem tem que marcar consulta é o posto de saúde. Só que hoje você recebe o papel, o código, vai para casa e tem que ligar para um 0800 que ninguém atende. E quando atende, diz, ligue semana que vem, até você desistir e fazer uma cotinha. Não dá para ser assim. A gente organiza o sistema, faz com que você saia do posto de saúde com a data certa e vamos trabalhar com metas bianuais para a gente ir reduzindo o tempo de espera para esses exames e para essas consultas. Não estou prometendo milagre em 2, 3 meses resolver tudo, não. Até porque quem tem plano de saúde, quando vai marcar um dermatologista, às vezes demora 3 meses, 4 meses. Mas se você não identifica quais são os gargalos e começa a fazer os ajustes, nada vai mudar. O problema é questão de médico, vamos contratar médico em tempo integral.
Vamos fazer uma carreira médica, iniciar pelo menos. O problema é as imagens, os exames de imagem. É necessário comprar algum equipamento? Vamos comprar o equipamento. E assim a gente vai identificando os gargalos, dando soberania ao Conselho de Saúde, que precisa ser respeitado, e a gente vai resolver esse problema. Mas para isso, eu peço a você, se você quer mudar Campina, quem tem que primeiro mudar é você. Faça diferente dessa vez. Vote 12. A campanha que mais cresce é a de André, porque vocês estão vendo que eu estou falando que vocês estão sentindo e apresentando também as soluções. André, a gente agradece a sua participação aqui no ITN. Você tem agora 1 minuto para suas considerações finais. Eu que agradeço, né, a qualidade das perguntas e o profissionalismo dessa TV. Agradeço aqui a Dr. Dalton, a Diego, que é nosso amigo também, pelo profissionalismo de todos, né? Eu tive a oportunidade de participar de vários momentos aqui, inclusive o debate, de muito profissionalismo. E quero dizer a você que está em casa, não desista de Campina Grande não, sabe? Eu sei que está muito difícil, eu sei que os bairros estão abandonados, eu sei que é sempre as mesmas conversas, você vê muita promessa, mas procure ver o histórico da pessoa, o que a pessoa já fez ou deixou de fazer. Procure olhar para Campina Grande com um novo olhar, de quem pode fazer diferente, de quem vai escutar as pessoas quando for governar. Procure saber se o seu candidato primeiro escutou para fazer o plano de governo, como eu, André, escutei com os eventos de Diga aí Campina em cada região. Porque se ele não escuta para propor para você, ele não vai escutar para governar. Peço a você, faça diferente dessa vez. Eu não tenho o recurso que eles têm, mas eu tenho uma coisa que eles não têm, a sinceridade de dizer o que você precisa. E eu digo a vocês, o 12, a gente vai para o segundo turno e vai ser no peito e na raça, só depende de você. Vote 12, vote pelo futuro de Campina. Amanhã nós vamos receber aqui no ITN o candidato a prefeito de Campina Grande pelo PSB, Johnny Bezerra. Ari, muito obrigada pela parceria de hoje aqui na Sabatina. Amanhã você segue com o Felipe. Estaremos juntos amanhã, se Deus quiser.